Meu amigo, temos a divulgação de uma pesquisa Ipsos-IPEC surpreendente, só que não, pois 58% dos brasileiros afirmam que não confiam no Lula. Eu diria que é surpreendente porque o percentual é baixo, era para ser 95, talvez 98% dos brasileiros, porque alguém confiaria em um cachaceiro, um pinguço ex-presidiário que foi solto a mando aí de forças maiores, obviamente, soltaram a besta mítica para que ela fizesse esse estrago que está sendo feito no país. Mas a verdade mesmo, olhando esses dados de forma fria, sem grandes paixões, é que a piora nas informações, nos indicadores, é notável. O Lula está derretendo. Por mais que isso aqui pareça pouco ainda, a verdade é que comparado com o início do mandato do Lula, o que ele tem hoje em matéria de desaprovação, de desconfiança e de perda de capital político é algo notável. O Lula está desaparecendo enquanto força política. Vamos conversar sobre esse assunto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho e me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos perto dessa marca tão importante e você pode me ajudar ainda mais se tornando membro patrocinador do canal, clicando no botão Seja Membro aí embaixo, me dando aquela força financeiramente. R$ 1,99 por mês não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pois bem, temos essa pesquisa que foi divulgada ontem, dia 21 de março, dia do meu aniversário, pois é, estou gravando este vídeo no dia 22, mostrando o seguinte, que 41% dos brasileiros classificam a gestão do Lula como ruim ou péssima, 55% desaprovam o governo Lula e 58% não confiam no presidente da República. E tudo bem que tem pesquisas que mostram isso aqui com um percentual ainda pior. Só que o que a gente tem que comparar é o histórico de cada pesquisa, porque tem o viés, tem a metodologia, tudo isso acaba diferenciando uma da outra. O importante mesmo no atual cenário é olhar a retrospectiva e ver o quanto que a apreciação popular do Lula tem caído, o quanto que a desaprovação tem subido. Isso é o que realmente importa como um termômetro da popularidade do Lula. Então a gente tem aqui alguns gráficos para analisar. Foram ouvidos 2 mil eleitores de forma presencial, então é só gente com 16 anos para cima, entre os dias 7 e 11 de março. Então é uma pesquisa que não está tão atualizada assim. O pessoal aqui mesmo do site Poder 360, quando fazem a pesquisa Poder Data, divulgam ela uns 2, 3 dias depois de finalizarem as pesquisas. E não é algo tão complicado compilar os dados no fim das contas, né? Então é uma pesquisa que pode eventualmente não ter levado em consideração alguns acontecimentos recentes, mas vale a pena para a gente considerar a série histórica. Então olha só, a avaliação do governo por áreas específicas, começando daquela em que a avaliação é melhor, caindo para a avaliação pior. Lembrando que isso aqui não é aprova ou desaprova. Esse daqui é ótimo, regular e péssimo. Aliás, ótimo, bom, regular, ruim e péssimo do lado de cá. E você pode ver que na melhor área, na área mais bem avaliada do governo Lula, você tem um empate entre o ótimo e bom e ruim ou péssimo, que é a área da educação, que o Lula ainda convence muito no sentido de que está fazendo muita coisa. Não tá, obviamente, mas o pessoal acredita nessa história. Ainda assim, você pode ver que não há uma prevalência da opinião positiva. Ela está empatada com a opinião negativa, sendo que em todos as outras áreas, a desaprovação, vamos colocar assim, a opinião negativa é superior à opinião positiva, com alguns casos a opinião negativa sendo majoritária. Ou seja, aqui é uma desaprovação sem sombra de dúvidas, embora a gente possa dizer que outras áreas aqui está tão perto dos 50% que realmente dá para considerar que é um índice de desaprovação majoritário. O pior cenário, é claro, é o combate à inflação, onde 57% dos entrevistados acreditam que o governo Lula é ruim ou péssimo. Então o índice de desaprovação deve estar indo aqui para 2/3 do total. O que é óbvio, a alta de preços que está acontecendo de forma descontrolada cai na conta do governo Lula, como deveria acontecer. Ele é o grande responsável por esse cenário. Agora, é interessante também notar que o pessoal considera isso aqui importante, relevante, controle e corte dos gastos públicos. 53% dos entrevistados acreditam que o governo Lula é ruim ou péssimo
nesse sentido. E segurança pública também. São três temas aqui muito fortes, muito relevantes do ponto de vista eleitoral. É o que o pessoal mais leva em consideração. Aspectos econômicos, esses dois primeiros aqui são econômicos, e aspectos de segurança pública, realmente. E aqui você pode ver que 50% dos entrevistados, metade, considera ruim ou péssimo. Desaprovação deve estar na casa dos 60%, portanto, né? Então, áreas em que o governo Lula é menos pior, é ruim ainda, mas é menos pior, não são tão relevantes assim na questão eleitoral. Meio ambiente, política externa, educação mesmo, o pessoal não tem votado para presidente olhando para esses dados. E outro ponto em que o Lula costuma ser muito bem avaliado e usar muito isso como capital eleitoral é o combate à fome e à pobreza. Mas olha só, 47% dos brasileiros acredita que o governo é ruim ou péssimo nessa área. Quase a metade dos brasileiros. Então a desaprovação do Lula deve estar aqui acima dos 50% nessa área. O grande motor político do Lula já não funciona mais, já não serve mais, porque o povo não acredita que o Lula está combatendo de forma eficiente, de forma correta, de forma eficaz a pobreza no Brasil, para você ver como as coisas estão ficando feias para ele. Mas tem mais gráficos para a gente olhar aqui. Esse é só das áreas específicas, mostrando como a opinião geral a respeito do Lula está muito deteriorada. Olha a avaliação do governo federal em matéria de ruim, péssimo, regular, ótimo e bom. A linha verde, obviamente, é a opinião ótimo, bom. Regular é essa amarela aqui e a vermelha é a opinião ruim ou péssimo. Vou subir um pouco aqui para a gente ver o resultado final agora de março de 2025. Então é uma janela de 2 anos. Olha como a coisa piorou. Lá atrás, a diferença entre o ruim e péssimo aqui e o ótimo bom era de 17 pontos percentuais favoravelmente para o Lula. Isso caiu agora para 14 pontos percentuais negativos, um resultado desfavorável para o Lula. Dá uma olhada aqui, tinha 41% de eleitores considerando o governo como ótimo ou bom, agora são 41% considerando como ruim ou péssimo. Sendo que a avaliação regular se mantém estável, aqui entre 30, né, uma baixa de 28, uma alta de 33, mais ou menos 30% esse período todo, inclusive agora. Ou seja, o governo está perdendo opiniões de ótimo ou bom às custas do ruim ou péssimo. Gente que considerava o governo Lula ótimo ou bom, agora já o considera ruim ou péssimo. É claro que tem muita gente que considerava o regular antes, que é essa opinião aqui, que migrou para a opinião do ruim ou péssimo, muitos que consideravam ótimo ou bom que migraram para a opinião regular. No frigir dos ovos, isso aqui é terrível para a capacidade eleitoral do Lula. É um resultado pífio que vem se agravando ao longo do tempo. Isso que é importante frisar, são 2 anos de piora na avaliação do Lula. Isso aqui que é mais importante de ser analisado. Veja que o Lula nunca recuperou os números lá do início do mandato dele. E a tendência é isso aqui se agravar ainda mais. Tudo bem que piorou muito de dezembro para cá por causa da alta de preços generalizada que nós temos visto. Se isso se reverter em alguma medida, esse gráfico pode melhorar um pouco, mas ainda assim vai ser muito pior do que lá atrás. E em matéria de aprovação ou desaprovação, que isso aqui é importante no fim das contas, porque o regular esconde a opinião do pessoal de forma geral, isso aqui é realmente importante. Olha como, pela primeira vez, nessa pesquisa Ipsos aqui, né, pela primeira vez, a desaprovação supera a aprovação e supera muito. Estamos falando de um gap de 15 pontos percentuais, o que praticamente inviabiliza uma reeleição do Lula. Compara com o início dessa série histórica 2 anos atrás, quando o Lula tinha um gap positivo de 22 pontos percentuais. Volto a dizer, ele praticamente perdeu isso aqui ao longo desse período todo, teve uma leve retomada aqui em setembro de 2023, mas foi uma queda constante, então era inevitável que isso em algum momento ultrapassasse, a desaprovação ultrapassasse a aprovação, mas quando aconteceu, aconteceu de uma forma muito violenta e talvez de uma forma irreversível. Olha esse patamar em que nós estamos agora, e aí a gente chega na opinião de confiança de fato. O pessoal confia ou não no Lula? Veja que a desconfiança
subiu lá atrás. O pessoal já estava meio consciente de que o governo Lula não era flor que se cheirasse. Antes do final de 2023, a desconfiança já tinha superado a confiança no governo. Tinha um gap positivo lá no início do mandato de 10 pontos percentuais, que se reverteu agora em praticamente 20 pontos percentuais de gap negativo. A desconfiança vai a 58%, enquanto que a confiança está ali na casa dos 40%, um patamar muito baixo, que deve continuar caindo sem sombra de dúvidas. Por isso que eu digo, é interessante olhar a série histórica. Não é o pior cenário já apresentado por uma pesquisa, tem pesquisa que apresenta um cenário ainda pior, mas indiscutivelmente dentro da análise desse instituto, nós podemos perceber claramente como o governo Lula está se deteriorando muito rápido. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.